Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de ver variados temas, aprender sobre a Bíblia e nos últimos programas temos estado a ver a própria Bíblia, como interpretar, como conhecer, como nos aproximar a ela, se ela é verdadeira e como podemos provar que ela realmente é verdadeira, através dela mesma e através daquilo que dá à nossa volta. Temos tido a oportunidade de contar com vários convidados que nos têm ajudado a aprofundar este tema. Hoje temos connosco o pastor Paulo Magalhães. Paulo, obrigada por estares aqui. Olá Rita, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar novamente convosco. E com a ajuda do pastor Paulo vamos já começar então a desfrutar e a aprofundar aquilo que ele nos trouxe para hoje. Paulo, qual é o sumário de hoje? O sumário de hoje diz assim: a Bíblia está repleta de profecias. Nem sempre é fácil de as entender, mas é a própria Bíblia que nos traz princípios que podemos e devemos aplicar para as interpretar. Muito interessante, vamos falar então de profecias e vamos ver como é que nós vamos conseguir fazer este bicho de sete cabeças que muitas vezes temos dificuldade. Vamos ver através do livro de João 14, 29, este versículo que nos vai ajudar a situar com a Bíblia. Diz: eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então, a profecia é isto, não é? Jesus agarrou e ajudou-nos e fez-nos aqui uma definição de profecia. E nós conseguimos ver que a própria Bíblia ela tem uma forma que nos ajuda a compreender como é que vamos desvendar a profecia, como é que vamos conseguir ler as profecias. E é isto que eu te quero perguntar. A primeira pergunta é: que métodos é que eu vou usar para conseguir, então, compreender aquilo que a profecia me quer dizer? Como vimos no texto, não é? No texto-chave de hoje, nós vemos que realmente a profecia tem uma grande importância, ou deveria ter uma grande importância na vida de um cristão, principalmente na fé, para que realmente, quando as coisas acontecerem que a Bíblia profetiza que vão suceder, nós possamos confiar cada vez mais na palavra de Deus. E quando nós vamos estudar a profecia, nós temos vários métodos que diversas pessoas utilizam, métodos diferentes, para tentar entender. Por exemplo, existe o método futurista que defende que tudo aquilo que a Bíblia fala em profecia só vai acontecer no futuro. Muito longe. Muito longe. E que por isso não nos afeta a nós. Outros defendem um método histórico, que defende o quê? Que tudo está no passado. Tudo era para a altura da Bíblia e nada se aplica a nós hoje. E depois temos o método historicista, que nós vemos que é a própria Bíblia que utiliza este método para se interpretar a si mesma. Deixa eu ver se eu percebi. Então, os homens tentaram de várias maneiras encontrar e aquilo que nós vamos estudar é como é que a Bíblia nos diz que nós devemos fazer. Exatamente. O que é que nos diz o método historicista? Diz-nos que as profecias, elas seguem o fluxo do tempo, ou seja, elas decorrem consoante o tempo vai decorrendo ao longo da história da humanidade. Ou seja, não é para um momento específico, elas vão acontecendo desde que são feitas até ao momento que Jesus um dia vai vir na sua segunda vinda, ok? Elas vão suceder ao longo da história que nós conhecemos, sendo reais para o passado, para o presente e para o futuro. Ok? O próprio Jesus disse isso naquele versículo que nós vimos. Exatamente. E é interessante porque a própria Bíblia nos indica e nos dá algumas luzes sobre que este método realmente é o mais correto. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo 2, nós encontramos um rei, Nabucodonosor. Nós já em programas passados falámos da personagem Daniel, Nabucodonosor, não é? Exatamente, tivemos a oportunidade de ver profecia há uns programas atrás. Aqueles que nos estão a acompanhar, se tiverem curiosidade, vão a novotempo.pt e lá vão poder encontrar estes programas em que se vê na prática isto que vamos falar hoje. Exatamente. Mas voltemos ao tema de hoje. E nós vemos que este rei de Babilónia, chamado Nabucodonosor, ele tem um sonho. E ele não sabe o que o sonho quer dizer e por isso ele pede ajuda. E aparece unicamente um homem que é capaz de o ajudar, não por suas forças, mas porque Deus o inspirou e Deus demonstrou aquilo que o rei sonhou e aquilo que significava o sonho do rei, que era um homem chamado Daniel. Okay? Então, aquilo que o rei Nabucodonosor sonha, ele sonha com uma estátua, uma grande estátua, em que ele diz-nos que, o livro de Daniel diz-nos que esta estátua tinha algumas características importantes. Que cada parte da estátua, a cabeça,
o peito, a parte da cintura, as pernas e os pés tinham materiais diferentes na sua construção. Okay? Essa é uma profecia chamada apocalíptica, não é? Porque ela vem do momento em que ela é dada até ao final do tempo. Exatamente. E nós vemos que imediatamente depois de Daniel contar sobre esta estátua, que o sonho não termina aqui, porque depois de ver a estátua, Nabucodonosor vê uma pedra que desce do céu. Exato. E vem e destrói a estátua, e esta pedra cresce e é uma grande montanha, não é? Torna-se uma grande montanha. E nós vemos que logo a seguir a Daniel falar o sonho, contar a Nabucodonosor o que é que o próprio Nabucodonosor tinha sonhado, nós vemos que Daniel deu a interpretação disto. E explicou que cada parte do corpo simbolizava um reino. A cabeça, que era de ouro, simbolizava a Babilónia. O peito e os braços simbolizavam a Medo-Persa. A parte da cintura era de bronze, representa a Grécia. As pernas de ferro representam Roma, e os pés eram uma mistura de ferro com barro que não se misturava. Daniel explica ao rei que isso significa que não iria existir um império como aqueles anteriores. Não é? Isto são as grandes potências que acontecem ao longo da história da humanidade, exatamente. Certo? O que é curioso é que Daniel viveu no primeiro império. E depois, anos mais tarde deste sonho, ele viveu também no segundo, no Império de Medo-Persa. Mas nós vemos aqui que ele ali vai explicar, ou Deus na verdade explica ao rei, através de Daniel, que esta profecia, este sonho que Nabucodonosor teve, relata um pouco aquilo que iria acontecer ao longo da história da humanidade, desde a altura de Nabucodonosor e Daniel até aos nossos dias, e não só. Aquela pedra que há pouco nós falámos, Daniel diz que representa o reino de Deus, que vai crescer e vai destruir todos os outros vão ser totalmente aniquilados e o reino de Deus vai durar para sempre. Esta é uma profecia que demonstra perfeitamente o método historicista, como ela se prolonga ao longo da história da humanidade até ao final, que é a vinda de Jesus a esta terra. Vemos aqui claramente a explicação daquilo que é um pouco o método historicista. Ok, nós conseguimos ver dentro da profecia apocalíptica o método historicista a funcionar. Exatamente. Mas para além deste existem outros princípios, existem outras formas. Não é este o único princípio que rege a compreensão das profecias. Existem outros pontos que são importantes nós conhecermos, como quais, professor? Exatamente. Eu gostaria de destacar aqui dois desses pontos. Ok, existem mais, estes dois são importantes porque acontecem muitas vezes. Exatamente. Tem uma maior relevância para o estudo das profecias. O primeiro dele tem a ver com o princípio de dia-ano. Eu já vou explicar o que é que isto significa. Vamos abrir as nossas Bíblias, todos aqueles que quiserem, em casa ou onde estiverem, abrir e ver. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 4. Ezequiel, no capítulo 4, vamos ler o versículo 6. Ok? Ezequiel, capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: terminado este prazo, deite sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para ti, um dia para cada ano. Ou seja, nós vemos aqui que, a nível profético, um dia, diz-nos no texto de Ezequiel, um dia equivale a um ano. Ou seja, quando na Bíblia nós vamos abrir, por exemplo, no livro de Daniel, e vemos alguma profecia que tem algum tempo, que fala sobre um período de tempo em que a profecia vai acontecer, nós devemos aplicar este princípio, ok? O princípio de dia-ano, em que um dia na profecia equivale a um ano na realidade. É claro que podem dizer, mas então aqui é Ezequiel que diz, como é que nós sabemos que podemos aplicar isso também em Daniel? Tem a ver com o contexto e nós percebermos que, primeiro, o tempo que aí fala não pode ser literal, mas existem três pontos que, quando nós analisamos, nós vemos que devemos utilizar este princípio. Okay. O primeiro é que o uso dos símbolos, ok? Isto é uma constante nas profecias. Ou seja, o que é que são os símbolos? São coisas que a profecia fala, por exemplo, bestas, por exemplo, estátuas,
por exemplo, animais muito estranhos. Acima de tudo nas profecias que são apocalípticas, elas são simbólicas e como toda ela é simbólica, o próprio tempo é simbólico. Exatamente, ou seja, estas características, estes símbolos, eles não são reais. Exatamente. Eles são símbolos de uma realidade, daquilo que é real. Então, da mesma maneira, o tempo aqui também é simbólico, ok? Temos também o princípio de que quando nós utilizamos este princípio de ano, como nós explicámos anteriormente, as profecias decorrem ao longo da história, por isso nós hoje somos privilegiados. Porquê? Porque nós podemos estudar as profecias e ver que muitas delas, ou pelo menos uma parte delas, já foram cumpridas. E quando nós aplicamos o princípio do dia ano, nós vemos que bate certo. Tudo se encaixa direitinho. Ok? Então é mais uma razão para este princípio ser utilizado. Outro deles é o uso de expressões estranhas para se definir quanto tempo é. Eu vou dar um exemplo. Existe no livro de Daniel uma profecia que diz-nos que vai durar 2300 tardes e manhãs. Agora vamos imaginar que eu tenho um plano para a minha vida e eu desejo, por exemplo, comprar um carro. E faço um plano e eu vou dizer que vou comprar um carro daqui a X tempo. Eu não vou dizer que vou comprar o carro daqui a 2300 dias. O que seria esperado seria dizer, olha, vou comprar o carro daqui a 6 anos e meio, ou 6 anos e 3, 4 meses. A expressão que é utilizada para definir o tempo aparentemente não é normal. Okay? Não seria a expressão que normalmente seria utilizada. Isso revela-nos que tem uma importância darmos atenção ao facto de ser dias, ao facto de Deus, na profecia, ter o cuidado de, nesta profecia específica, falar em 2300 dias. E aí já saberemos que aqui essa profecia seria 2300 anos aplicando este princípio. Um segundo princípio que também tem a sua relevância e é muito importante, tem a ver com o princípio da tipologia. Okay? O que é a tipologia? É quando algum evento ou alguma personagem ou alguma situação que acontece tem como se fosse um duplo significado. Significa algo para as pessoas daquela situação, mas ao mesmo tempo aponta ou tenta de maneira indireta anunciar algo que está no futuro. Okay? Eu vou dar um exemplo. Se nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Mateus, e quero-vos convidar a abrir, no livro de Mateus, no capítulo 12, nós vemos que Jesus estamos a falar num episódio da vida de Jesus, e em Mateus, no capítulo 12, no versículo 40, nós vemos o seguinte: pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem, que é Jesus, ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Está-se a referir a quê? Está-se a falar de uma personagem do Antigo Testamento, Jonas, um profeta de Deus, que esteve 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. E fala também da experiência de Jesus quando ele morre crucificado. E aqui está a anunciar aquilo que iria acontecer, que Jesus iria ser crucificado, iria ficar 3 dias e ao 3º dia iria ressuscitar. O que é aqui a tipologia? É que Jonas é um tipo de Jesus. Ou seja, Jonas é o tipo e Jesus é chamado o antitipo. O tipo é aquilo que aponta. O antitipo é aquilo que é apontado. Então, neste caso, Jonas e a sua experiência no peixe é utilizado neste texto como tipo, e o antitipo é aquilo que é mais importante neste ponto, que é aquilo que Jesus, a experiência que Jesus ia viver. E ao longo da Bíblia nós podemos encontrar diversas situações em que estes princípios são utilizados. Por exemplo, no Antigo Israel, o santuário, todas as festas que os israelitas faziam, tinham uma experiência importante para a vida daquelas pessoas, mas todas elas apontavam para o ministério de Jesus e para aquilo que Jesus viria a fazer nesta terra e que está a fazer agora no céu. Não é? Exatamente, é como quando nós compreendemos a cultura hebraica, percebemos que Deus usa muito no contacto que tem com os hebreus, esta coisa de fazê-los fazer coisas que são representantes de algo maior, e ele usa isto na própria vida dos profetas. Exatamente. Mas eu queria pedir-te que agora pudéssemos fazer um exercício. Vamos agarrar
todos estes pontinhos que nos deste e vamos tentar usar estes pontos para poder usar uma profecia e ver como é que nós podemos usar tanto o método historicista, como podemos usar o diano e como também o tipo e antitipo. Muito bem. Eu ia-vos convidar a abrir a Bíblia para nós realmente fazermos este exercício no livro de Daniel, no capítulo 8, no versículo 14. Okay? Daniel é um livro realmente que tem várias profecias apocalípticas e esta é uma delas. É claro que nós não vamos fazer aqui um estudo exaustivo e profundo desta profecia. Nós já aqui dissemos que no passado houve programas sobre profecia e fala-se também desta profecia e convido todos aqueles que estão interessados a verem, a procurarem e a saber um pouco mais, porque é muito bonito esta profecia, é muito importante para a vida dos cristãos. Sem dúvida. Mas nós vamos ver então, focar-nos unicamente nos pontos em que nós podemos ver estes 3 princípios a serem utilizados. Muito bem. Vamos ler Daniel, capítulo 8, versículo 14. Diz assim: Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. Okay? Este é um texto que fala então daqui de algum tempo, de 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã podemos dizer que é um dia, não é? Ou seja, 2.300 dias. E que no final desses 2.300 dias o santuário seria purificado. Uma coisa que acontecia todos os anos através do Yom Kippur, não é? Exatamente. No chamado Dia da Expiação, que era uma festa do povo de Israel, por isso Daniel estaria familiarizado com esta linguagem, nós vemos que então isso seria já um pormenor que vai ser importante nós notarmos. Então, aqui vemos o princípio do dia ano onde? Nos 2.300 tardes e manhãs. Claramente, nós podemos aplicar, como vimos anteriormente, o princípio do dia ano e nós podemos saber que esta profecia vai demorar 2.300 anos. Okay. Esta é a profecia, é curioso, que é a profecia mais longa que está, a nível de tempo que está na Bíblia. Exatamente. 2.300 anos. Depois nós podemos ver que claramente se aplica o método historicista. Porquê? Porque nós, graças ao texto de Daniel 9:25, nós não vamos ler aqui por uma questão de tempo, mas nós vemos que, nós sabemos que esta profecia, ela diz-nos o texto que iria começar quando houvesse um decreto para o povo de Israel voltar a Jerusalém, que eles estavam na Babilônia, estavam cativos e presos na Babilônia, voltarem para Israel, para Jerusalém, para reconstruírem a cidade. Exato. Então nós assim sabemos que este decreto foi feito no ano de 457 a.C. e que, por isso, é neste momento que começa esta profecia. Fazemos as contas, 2.300 anos, vai nos dar em 1844. Então nós vemos que esta profecia, na verdade, nós vamos ver que ela acaba por incluir um grande período na história deste mundo. Não é? É verdade que estes dias para nós já está no passado, mas para muitas pessoas não esteve no passado. Teve parte no passado, parte no presente e parte no futuro. E esta profecia diz-nos que o santuário será purificado, que daí continuará então a purificação do santuário. Não é? Nós podemos ver também a parte da tipologia. Exatamente. Porquê? Porque aqui fala que o santuário vai ser purificado. Agora, sim, isso a nós não nos parece dizer nada. Porque nós já não temos santuário. Já não temos santuário. Na verdade, nós sabemos através do estudo da palavra de Deus. Exato. Que sim que existe um santuário que está no céu. Exato. E sim que existe também um sacerdote, um sumo sacerdote, que é o nosso Jesus, que depois de ressuscitar nesta terra, depois de ascender aos céus, ele não ficou parado. Ele continua a trabalhar pela nossa salvação. Exato. E aqui aquilo que essa profecia nos diz é que a partir do momento do final desta profecia, Jesus iria fazer a purificação do santuário. Então nós utilizamos aqui o princípio da tipologia, vamos entender o que é o dia da expiação, o dia da purificação do santuário, que está relacionado com o juízo do povo de Israel. Exato. O dia da expiação era o dia do juízo sobre o povo de Israel. Então nós sabemos que neste momento Jesus está no céu, no santuário celestial, realmente, a tratar de fazer o juízo sobre cada um de nós que vive nesta terra. E agora é óbvio que muitas vezes nós ficamos preocupados, um juízo parece que nos dá medo, mas nós estamos cansados, porque é Jesus que está a fazer este juízo.
A mesma pessoa que veio a esta terra, o mesmo Deus que veio a esta terra para morrer por nós e para nos salvar, também no juízo o objetivo dele é nos salvar. Com esta informação que nos deste, acabaste por nos ajudar a compreender melhor como olhar para estas profecias e poder compreendê-las. Depois de ver isto tudo, o que é que tu me queres dizer? O que é que eu posso aprender fazendo? Ao longo destes programas, nós temos, como tu disseste no início, nós temos estudado como estudar a palavra de Deus, podemos dizer assim, não é? As profecias têm um papel muito importante na palavra de Deus. As profecias foi algo que Deus nos quis dar. Porquê? Porque Deus nos ama e deseja que nós nos preparemos e que cada vez mais a nossa fé cresça quando virmos as profecias a acontecerem. Por isso o chamado que eu tenho para vocês, o convite que eu faço, estendo a vocês que nos estão a ver e ouvir, é que possamos estudar a palavra de Deus e, em específico, possamos procurar entender aquilo que as profecias, aquilo que Deus nos quer dizer através das profecias, e vamos ver grandes bênçãos acontecer na nossa vida. Com este convite maravilhoso a confiarmos na palavra de Deus, a olharmos para ela e encontrarmos a esperança através das profecias, terminamos mais um programa. Temos tido a oportunidade de desvendar e vamos continuar a desvendar a palavra de Deus. Queremos fazê-lo na sua companhia, por isso contamos consigo já no próximo programa. Até lá!